Olá, amigos. Eu vi um vídeo recente de Olavo de Carvalho, onde ele cobra de Bolsonaro, de forma dura, atitudes e ações que ele e nós não estamos vendo. Em nenhum momento o governo responde com os instrumentos legítimos que possui aos ataques infindáveis dos que querem nos destruir, a não ser, claro, através de batalhas infantis nas redes sociais. Essa Constituição já foi destruída, dilacerada e reinterpretada ao bel prazer pela SSTF. O STF, a pedido do PDT, aliado e recebedor de dinheiro do Partido Comunista Chinês, que também comprou de governadores o desmonte do Brasil, acatou um pedido desse partido e retirou os poderes legais do presidente em administrar e coordenar a crise sanitária causada pelo vírus chinês, anulando o seu decreto e passando os poderes para os governadores e prefeitos, com a missão de quebrar o Brasil e vender em muito breve a terra arrasada para a China. O governo virou apenas o órgão que abastece com muito dinheiro esses entes corruptos. O que Bolsonaro fez diante de tudo isso? Aceitou. O STF proibiu Bolsonaro de nomear ramagem para a diretoria da Polícia Federal, ato administrativo, legítimo e constitucional do presidente. O que Bolsonaro fez? Acatou. O STF ordenou que o governo entregasse as filmagens de uma reunião fechada de Estado. O que Bolsonaro fez? Entregou. O STF, de forma ilegal, inconstitucional e totalitária, mandou a Polícia Federal na casa de apoiadores do presidente às 6 horas da manhã confiscar computadores e celulares, como se fossem bandidos. O que Bolsonaro fez? Uma notinha no Twitter. Manifestantes, apoiadores, foram presos de forma arbitrária, ilegal e totalitária em São Paulo por criticarem o ministro Alexandre de Moraes. E o que Bolsonaro fez? Nova nota no Twitter. Cacete! Quem de dentro do governo está aprisionando Bolsonaro? Que bosta de conselhos ele está ouvindo? E de quem? No mínimo, isso vem do AGU, do ministro da Justiça, o terrivelmente evangélico, e de alguns generalescos. Só falta agora lascarem Abraham Weintraub, um excelente ministro, e que entende da guerra cultural gramsciana em que estamos metidos há décadas. Tenho receio de que Bolsonaro também aceitará. O que está acontecendo com o presidente? Medo de quê? Da imprensa falar mal? Já mete o cacete 24 horas por dia. E até de corno já o chamou, sem que sofresse em processo algum por isso. A toda hora, Bolsonaro é chamado de nazista, fascista e nada acontece. Um ministro do STF esculhamba Bolsonaro nas redes sociais e nada. Rodrigo Maia esculhamba e nada. Alcolumbre esculhamba e nada. Estão rindo da impotência do presidente e de todos nós. É de lascar. Bolsonaro virou uma rainha que não governa. Eu não posso fazer nada, a não ser protestar. E mesmo assim, correndo o risco de ser preso e apenas ler no dia seguinte um Twitter de Bolsonaro de repúdio. Não podemos estar nas ruas o tempo todo em apoio a um presidente que tem os mecanismos de luta. Porém, está estático. Haja presidente. Nós elegemos Bolsonaro e demos a ele os meios de ação. Nós não exercemos diretamente esses meios. Do início da pandemia e até abril, 600 mil empresas faliram e 10 milhões de brasileiros foram demitidos. São milhares de famílias em sofrimento. O que Bolsonaro faz? Espera. Esperar pelo quê, cacete? Eles vão tentar calar nossas vozes no próximo golpe legal do Congresso, junto com o STF. E o Brasil, Bolsonaro e nós, estaremos lascados. Eu continuo apoiando 100% o presidente por ainda enxergar nele a única barreira entre mim e o comunismo. Porém, não me permito a ausência da crítica. Uma coisa está nítida. Ele não está sendo, nesse momento, e nem de longe, aquele em quem eu votei.
pelo qual trabalhei, sendo chamado junto com o meu grupo de louco, e ajudei a eleger. Ele está inerte, passivo, idiotamente ou talvez inocentemente passivo. Algo está acontecendo e não sei o que é. Talvez uma cambada de generais de merda, simpatizantes do socialismo ou muito positivistas, estão amarrando as mãos e embotando a mente de Bolsonaro e nos arrebentando com isso. O presidente precisa entender que honestidade, patriotismo e bons propósitos são essenciais, porém não é tudo. Sabem o que está prestes a acontecer, pessoal? Vão tentar caçar a chapa no TSE de forma ilegal para que os donos do poder retornem. Só que agora, raivosos e querendo sangue e vingança. E os generais irão fazer igual os generais franceses, que quando Hitler invadiu a França, olharam para o primeiro-ministro Paul Renault e disseram, com caras de bundas, nós perdemos. Eles vão dizer a Bolsonaro que foi constitucional e democrata e darão um pé na bunda de Bolsonaro. Nós, o povo, ainda somos a última barreira de resistência e o verdadeiro poder. Mas que merda de democracia estamos vivendo? Onde o presidente está enxergando tanta democracia? Os nossos movimentos de verde e amarelo antidemocráticos, os democráticos vândalos criminosos antifas e do Black Lives Matter tupiniquins? Bolsonaro, não abandone esse povo sofrido. E agora, depois da quebradeira, povo lascado, povo fragilizado, povo infeliz. Sérgio Moro foi bom, foi herói para muitos, nunca para mim, até deixar de ser. E o povão apoia o presidente, até deixar de apoiar. Aí, meus caros, Bolsonaro será jogado aos porcos e seguiremos todos juntos. Bradar, acabou, porra, não é o suficiente se estiver dissociado das ações. A guerra é contra párias assassinos, bestas sanguinárias, genocidas e imorais. Um dia o presidente prometeu atacar o socialismo e o comunismo e não se render caladinho a eles. E quando faz, oblitera toda uma nação. Jamais deve tentar negociar com os que querem matá-lo. E até já tentaram. Nunca deu certo na história. É preciso lembrar de Chamberlain, primeiro-ministro inglês, que antes da Segunda Guerra Mundial viajou para Berlim buscar com Hitler a promessa de que esse não provocaria uma outra guerra na Europa. Retornou sorridente e acenando com uma bosta de papel na mão. Pouco tempo depois, Hitler invadiu a Polônia. Tenho receio que para o nosso Brasil, talvez, já seja tarde demais. Acredito que Olavo tem razão e não foi por culpa do povo. Eu, Bolsonaro, não quero que meus filhos e netos perguntem no futuro por que deixei que o meu país fosse destruído e pervertido e não fiz nada. E lembro a todos que não existem virtudes na derrota, apenas escravidão. Uma escravidão que aponta já no início da rua. Que Deus nos ajude e ilumine o nosso presidente com sabedoria e discernimento para entender que agora, mais do que nunca, acabou, porra!